Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe da nova temporada. Eu sou Ana Stilwell e estou aqui com a Isabel Stilwell, que hoje vai incentivar toda a gente a ter irmãos. Não ir filhos. Outros filhos, para dar irmãos. A ter irmãos não dá muito jeito. Sim, não dá. Se tiver pais, a dar mais irmãos. A dar mais irmãos aos filhos, não é? Mas antes disso vou desqualificar as mães e os pais. Ok. Porque desqualificar no sentido de que os estudos, eu li um artigo no New York Times com base num estudo sobre o chamado efeito pais. O que é que era, o que é que tinha mais impacto na educação dos nossos filhos, se são os pais, se são os irmãos. E a conclusão é que o efeito the parent effect, o efeito pais, portanto a nossa influência como pais, é bastante mais reduzida do que aquilo que nós queremos imaginar. Exato. Nós gostamos de pensar que tudo o que os nossos filhos são causa efeito, quando sobretudo corre bem, para o bem. Exatamente. É mérito nosso, quando corre mal é do pai ou da escola ou de outro sítio qualquer. Mas, na realidade, este estudo revela que os irmãos têm uma influência brutal sobre as crianças e sobre o desenvolvimento. Isso deixa-me super descansada, porque com o meu mais novo, quando eu já estou cansada e não faço nada, e ele fala mal, ou não diz se faz favor, ou não diz obrigada, e eu deixo passar, e só ouço uma das irmãs a dizer: não diz obrigada, diz lá obrigada, agora não dou isto se não disseres. E eu pensar: olha, pronto, ainda bem. Exatamente, mas não só na educação, que são muito menos condescendentes e etc. Cansados, menos cansados também. Menos cansados do que nós, mas sobretudo no termos de influência. Isso é que eu achei engraçado. Influência, por exemplo, profissional. E então, do futuro profissional, por exemplo. E então este que escreve, o autor do artigo, diz que, por exemplo, ele nunca teria sido jornalista se fossem os pais a decidir, mas que o irmão que conhecia a mesma escola disse: não, tu tens gente para jornalista, vai para o jornal da escola. Isto porque... Sim, no momento em que os pais tivessem dito isso, para já ele dizia logo que não. Ponto 1. Os pais dizem e a pessoa quer fazer o contrário. Exatamente. Ponto 2. Os pais são de uma geração que, por muito que se ache, que não pode saber, não percebe nem metade não fala a linguagem do que se passa fala ali. A linguagem. Terceiro, os pais conhecem pior, diz o estudo, os filhos do que os irmãos conhecem os filhos. Sim. Porque os pais conhecem os filhos num contexto, sim. enquanto os irmãos conhecem no em contexto da família, contextos. mas também conhecem no contexto provavelmente da mesma escola, Exatamente. no contexto com os amigos, portanto um menino bem educadinho, mas que afinal um rebelde no outro, ou ao contrário, um menino rebelde, mas que depois diz tudo o que os pais fazem. Exatamente, E depois, ao ter esta maior noção de quem é o irmão, sem a cegueira para o bem e para o mal, dos pais, diz logo: tu és péssima a isso e pronto. Exatamente. mas nem penses que vais para isso, mas sim, tu não vais aguentar, tu nunca vais aguentar esse emprego, vais já para outro, etc. E portanto, por regra, os irmãos têm este papel, um papel muito maior na influência. Outra coisa com muita graça depois é a suposta ordem de nascimento, ou seja, há os filhos do meio engraçadíssimos pelo estudo. Por exemplo, se o filho mais velho, onde os pais põem todo o investimento, é normalmente o melhor aluno e o mais ansioso, etc., provavelmente, se investiram em que o filho mais velho seja o melhor aluno, os outros filhos tenderão tendencialmente a ser bons alunos, porque terão esta competição, este exemplo. Isto é bom, quer dizer, a pessoa investe no primeiro, mas o investimento dá frutos. Investe dá frutos. Exato. Claro que depois pode haver o rebelde que decide que faz tudo ao contrário e encontra um nicho de mercado que é não ser. E o mais velho vai sofrer, obviamente, por ser o infeliz que levou a cobaia que levou com todas as exigências. Mas eu achei isto muito curioso e, sendo uma de 8 irmãos,
tenho a plena consciência, mesmo em situações agora que tenho 65 anos e estou, imagina, num encontro profissional em que eu continuo a achar que sou a mais nova que lá está, quando na realidade criança, são todos mais novos do que eu. Sim, mas a sua interna, presença interna é de que horror, novinha, eu não sei mais nada nova. disto, eu sou a mais pequena, vou esperar que os outros falem, eu vou isto, eu vou aquilo. Depois passa-me nos momentos de indignação ou de irritação, como sempre passou, preciso, quando era pequenino. Exatamente, ou que é preciso pôr o pé e dizer a minha opinião, aí de repente esse estatuto desaparece. Mas a verdade é que impacta muito. Muito. E, portanto, eu acho que isto é um incentivo a que tenham mais filhos. Sim, não pensem muito nas relações, não é? Porque senão as tantas começam tipo... claro. Vou começar pelo segundo. Tenho o primeiro, mas depois dou para a adoção e continuo com os outros, que horror. Exatamente. Humor negro. Depois estava a falar com uma amiga minha que tem uma filha pequenina com uma grande diferença de idade para a irmã mais velha, e estávamos a falar exatamente isto, e ela estava a dizer: não, Ana, esquece, eu não tenho nenhuma influência, ela só olha para a irmã é a grande bússola dela, o que a irmã faz é o que ela acha espetacular. E sabe todas, e depois também é isso, é que tem um impacto enorme. Por exemplo, o meu mais novo nunca viu desenhos animados de criança, porque a televisão já estava altamente boicotada pelos mais velhos e, portanto, saltou logo do Baby TV para o mais velho. Eu aprendi as invasões francesas quando tinha várias vezes. Anos. A mãe devia ser a melhor aluna, na verdade. Não, porque os seus 7 irmãos mais velhos iam falando, iam passando. Porque a minha irmã no beliche de cima estava a estudar as invasões francesas. Exatamente. Altas. Portanto, não há dúvida nenhuma que os irmãos são... É verdade que também nos colocam... sim, há muito trauma. Vezes, um rótulo do qual sim. É muito difícil dificuldade em sair. E se eu me sinto sempre a mais nova, eles sentem-se sempre os mais velhos. Não, portanto... e tem um impacto, se esta influência tem, nós sabemos que também... o facto por exemplo, de um dos filhos ter uma doença, ou de ter dificuldades, tudo isto, ou de ser mais agressivo com um dos irmãos, ou ver estas relações mais difíceis, também tem um impacto grande, não é? Porque são coisas muito difíceis de Nós estávamos gerir. A falar há uns episódios atrás do Brazelton. E como eu estava a dizer, entrevistei-o, e houve uma vez que eu entrevistei sobre ciúmes entre irmãos. Que ele disse que podia ser um grande veneno. Abel e Caim. Sim, Abel e Caim, sempre. E a certa altura ele disse-me, eu e o meu irmão, tínhamos uma relação péssima. O meu irmão era o filho favorito dos meus pais e tivemos uma relação péssima. Mas ele estava a falar no passado e eu achei, pronto, pediatra, com toda esta linha da psicologia misturada, perguntei, então, e como é que superaram como isso? É que superaram? E disse, ele morreu. E ele disse-me aquilo assim, e eu, pronto. Morreu em adulto, sim, criança, mas quer dizer, nunca se superou. Nunca se superou. Portanto, são relações muito fortes. Mas pronto, estes estudos são sempre sobre a média claro. da influência, e eu achei que era ótimo para os pais passarem a responsabilidade da educação para os irem de férias. Está mal educado, mas isso foi culpa da irmã. Exatamente, falar com a irmã. Chamou à escola, olha, isso é um mau exemplo que a irmã dá. Não, já não consigo fazer nada com esta irmã a destabilizar, já não consigo fazer nada. Só quando ela for para a universidade. Exatamente, sair de casa. Exatamente. Mas incentivamos muito os irmãos, até porque são uma companhia e uma cumplicidade enorme pela vida, e acho que tem esta vantagem de conseguir ver através de todo o fumo e toda a coisa. Quer dizer, não vão fazer cerimónia a dizer, olha, não, estás a ser parvo, estás a ser estúpido, e conseguir ler essas coisas todas. E ao mesmo tempo, acho que tem sempre esta coisa. Ainda no outro dia tive essa experiência com um dos meus, que era...
nós podermos ser maus para os nossos irmãos, 100%. Dizer mal deles até ao fim da vida, 100%. Mas alguém dizer mal dos nossos irmãos é absolutamente proibido. Mas essa sensação de pertença, tribo, exato. E de tribo é fundamental. Eu costumo dizer que os meus pais não nos deixaram outra herança senão uns aos outros, e foi a melhor herança que podiam ter deixado. E curiosamente, os irmãos tornam-se ainda mais importantes quando envelhecemos. Sim, e quando perdem os pais, talvez, não é? Porque só ser guardadores daquilo que foi e que mais ninguém sabe como é que foi. E nisso temos que dar graças ao WhatsApp, porque acho que há tantas famílias do mundo. Eu neste momento sei onde é que estão os meus 7 ou 8 irmãos e mais ou menos o que é que eles estão a fazer. Qual é o grupo, o nome? Agora vocês ouvintes têm que partilhar os vossos, como é que se chama o vosso grupo de família? Exatamente. Como é que se chama o seu grupo? Manos. Ok, não é muito original. Tenho que trabalhar nisso. Não. Estou a brincar. Não precisamos. Não precisam. Somos tão especiais que não precisamos de ser originais. Manos. Exatamente. Mas vocês netos têm Temos o Rua de Calhas, que é a morada da casa da avó e do avô. Esse é um dos primos. Sim. Por isso é muito giro. Por isso partilhem os vossos nomes de grupos. Reconciliem-se com os vossos irmãos, porque na realidade, à medida que envelhecemos, são os únicos com quem não precisamos de contar a nossa história toda desde o princípio. Nem nos lembrar. Lembram-nos sempre de coisas. Há sempre um que se lembra de qualquer coisa. Mas não é horrivelmente estranha. Todos temos versões diferentes da mesma exatamente. Coisa. Não é mesmo estranha aquela sensação quando alguém se lembra de uma coisa que nós já não nos lembramos? Isso é horrível. É uma sensação horrível, não é? É horrível. Eu nunca tinha tido isso há pouco tempo, até que fui agora. E porque, como na mãe, eu escrevo diários desde sempre e, portanto, nós temos uma ideia muito pormenorizada daquilo que... Mas isso é que é assustador. Não é voltar a encontrar, eu tive isso quando estava a arrumar agora papéis no verão, não é encontrar e dizer, isto foi tão giro. Eu jurava em tribunal que isto não aconteceu. Mas é muito estranho, porque foi a primeira vez que me aconteceu esta sensação, porque fui a uma reunião de antigos alunos da minha escola, etc. Vi pessoas que não via há 15 anos, há 16 anos, e não, há mais, há 20 anos. Eu acho que se calhar já dissemos isto, não alguma birra. Provavelmente, mas não faz mal. Exatamente, mas não nos lembramos, portanto não existiu. E a sensação de alguém dizer lembras disto, e a pessoa não se lembrar mesmo. É estranho pensar que existem... E a quantidade de coisas que nos lembramos e que não foram bem assim. Sim, exato. Mas isto só para acabar, queria dizer uma coisa, que era, eu sinto que à medida que envelheço, e vejo isto nas pessoas mais velhas, há assim 4 ou 5 histórias que repetimos. Sim. E que cada vez ficam mais bem contadas. Claro, mais bem consolidadas. E em que a gente se sente seguro a contar. E portanto temos o top 5 que nos chapa em qualquer situação. Eu acho que então, à medida que as pessoas têm medo de se esquecer ou de ter vão falhas, voltando sempre mais à mesma. Insistem nas mesmas histórias. E por isso, ir ler esses diários ou ir ler essas cartas e encontrar no nosso próprio repertório outras histórias é mesmo importante. Mesmo que haja essa sensação de estranheza, cristalizamos menos e chateamos menos os outros. Todos há mais repertório, exatamente. O que acontece em mim nesta fase e voltando àquilo que dizíamos depois do ninho vazio, de estar só com uma pessoa, é que tudo o que eu digo, o meu marido diz, já sei. Mas é que isso é mesmo triste. A pessoa tem mesmo que fazer amigos novos. Tem que se mudar de marido. Não, porque eu estou a ter isso com os meus filhos. É a pessoa estar a contar e eles adorarem ouvir, é sério, e conta isto, e depois dizer, não, já sei, porque a pessoa já esgotou. Eu também não tive assim tantos anos de vida, não é? Às tantas começa a ser, e a pessoa por isso tem mesmo que arranjar uma vida própria e ter coisas para contar do presente, ou então ir mudar de filhos também. Ir contar para crianças. Mas tu és educadora, começa a contar às outras crianças. Exato, mas é que é mesmo, eu estou a começar a sentir essa coisa de repertório gasto. Mas isso depois das férias é sobretudo mais intenso. Agora, quando o ano começar a rolar, vais ter novas histórias. Exatamente, é isso mesmo. E venho contá-las para aqui. Qualquer coisa ouvimos as nossas birras, se não nos lembrarmos.
Beijinhos, até para a semana. Tu não disseste aquelas coisas que nos podem ouvir aqui e ali com voz de rádio. Pois é, já não ouço. Então, boa tarde. Por favor, faça... Não, como é que é? Não é. A minha filha diz que não tem que ser assim. Tem que dizer subscreva o canal, toque na... Nós nem temos YouTube. Vou-me concentrar. Onde é que nos podem ler YouTube, e ouvir? Sim, senhora. Então pronto, vão ao YouTube Birras de Mãe, carreguem naquela campainhazinha que é para receberem as notificações de quando sai um vídeo novo, vão seguir o público para não perderem os nossos vídeos, vão fazer like no Instagram, que nós temos que crescer e é muito difícil crescer no Instagram, vão comentar no Facebook ou no Instagram do Birras de Mãe. Podem ouvir no Spotify e numa outra Podem ouvir no Spotify, já podem dar-nos estrelas. Podem nos dar imensas estrelas e já que estão no Spotify podem ir ouvir os meus discos também. Exatamente. Vira à direita para música da Ana Stila e podem comprar os livros. Vamos começar. Podem comprar os romances históricos em qualquer livraria. Pronto. Comprar o meu novo livro infantil. Olha, a tua filha já te estaria a mandar calar. Exato. Ou a tua irmã. Pronto. A tua mãe não tem influência. Eu ontem fui à escola nova de uma das minhas filhas mais velhas e eu estou sempre a cantar, não é? E a acústica do sítio onde estávamos à espera da secretaria era mesmo boa e eu estava a cantar e ela diz-me assim, claro, mais que eu dizia, podemos não cantar aqui? Usando o plural, como nós com as crianças. Podemos voltar a fazer uma birras de como os pais envergonham os filhos. Mas essa é a minha missão de vida, é envergonhar as minhas filhas. Tenho isso como propósito. Pronto. Então, ainda bem que está claro. E tenho dicas ótimas para isto. Então, eu já tomei nota que é o próximo. Tenho mesmo ótimas dicas para envergonhar os vossos filhos. É para eles não se levarem demasiado a sério. Beijinhos, até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.